O Brasil, nesses últimos meses, ganhou uma medalha de prata, uma renomeação por ser o segundo país no ranking de casos de Covid-19 no mundo. E é sobre perfuração de quarentena que falaremos no Planta e Opina de hoje. Além de plantar sementinhas nas cabeças das pessoas, hoje vamos plantar cebolinha. Pessoal, já de início, obviamente, assumo o meu erro de ter furado a quarentena em algum momento da minha vida. Não lembro de quando exatamente, mas com certeza isso aconteceu. Mas atire a primeira pedra, quem nunca furou a quarentena, pelo menos por algum motivo. E é pedra que usaremos hoje para fazer a nossa drenagem da nossa hortinha. Pode ser brita, papelão de cartela de ovos, isopor, sabe? Pedacinho de isopor. No meu caso, como eu falei, vou usar argila expandida. E eu tô aqui, claramente, para falar sobre as pessoas que não estão dando a mínima para esse grande problema. Não estão vendo que a situação está muito dura. E dura, a terra da sua horta não pode ficar. Então, por esse motivo, usaremos humus de minhoca para deixar a terra da sua planta, da sua horta, bem fofinha. E o humus de minhoca é um adubo natural resultante da matéria orgânica consumida pelas minhocas. E esse cocô de minhoca realmente deixa a terra macia. É uma condição propícia para que as plantas se desenvolvam. E o humus de minhoca tem também muito nitrogênio, fósforo, potássio, hormônios e até previne doenças. E, inclusive, vacinas previnem doença, as quais os cientistas ultimamente têm pelejado para encontrar uma realmente efetiva. Cada dia que passa, a gente está sendo ludibriado de uma forma diferente pela mídia, Porque é sempre uma notícia diferente, com títulos de efeito, como por exemplo, a vacina está em testes, ela está sendo desenvolvida e é muito provável que ela seja distribuída para o público. Não que isso seja mentira, é de fato verdade. Porém, a forma que eles passam a notícia pra gente é uma forma um tanto quanto pretensiosa e tendenciosa. Então a gente só tem que saber entender o que a gente está lendo e a veracidade de cada coisa. E a vacina é uma coisa que nos deixa mais fortes. Inclusive, o que deixa a planta forte também são as cascas de ovos trituradas. Justamente porque a grande função delas é fortalecer o pH das plantas, fazer com que as plantas fiquem resistentes a pragas, tempo e etc. E voltando a falar sobre essas pessoas que não estão dando a mínima para esse grande problema, as quais estão fazendo festas clandestinas e etc. Sabe? Sobre esse tipo de pessoa, eu sinceramente não tenho o que falar, Eu já digo que não devem contar comigo para nada. Muita vergonha que eu tenho de pessoas assim. Justamente porque elas não zelam nem pelas suas próprias vidas, imagina na minha e da minha família. Esse pessoal é um caso à parte. Eu vim aqui para falar sobre os descuidados lícitos, os quais estão indo a shoppings, restaurantes, bares, academias, com o argumento de que minha cidade está em onda amarela, então é permitido. A lei permite que a gente vá a esses locais. Bom, sempre foi permitido fazer muita coisa. Sempre foi permitido, por exemplo, você comer cocô. E, obviamente, você não comeu cocô porque é uma coisa que pode prejudicar a sua saúde e porque você não gosta. É a mesma coisa com Covid. Pode ser que, no momento que você vai à academia, por exemplo, para cuidar da saúde, você possa pegar o vírus e complicar a sua própria saúde. E falando em cocô, uma coisa que ajuda muito uma horta a se desenvolver é esterco, ou seja, cocô de vaca, como é, por exemplo, do que eu comprei aqui para colocar na minha hortinha. Justamente porque o esterco contém azoto, magnésio, potássio e todos esses nutrientes que são muito importantes para a planta, qualquer plantinha que seja, principalmente a horta. E falando em suporte, é muito importante que nesse momento você continue consumindo os produtos das microempresas, sejam elas do seu amigo ou de qualquer outra pessoa que você não conhece, seja ela a sua empresa, o seu bar, o seu local favorito. Justamente porque você quer muito que ela se mantenha em pé, É muito importante que a gente continue consumindo os produtos dela. Mas para isso, você não precisa aglomerar, tanto que aqui na minha cidade tem muitos estabelecimentos que estão vendendo as coisas por delivery, como por exemplo, os bares que estão integrados com o iFood, ou seja, ao invés de você ir lá no bar, beber, se aglomerar e correr o risco de você pegar o vírus, pede em casa. Pede pelo iFood, aquela sua bebida favorita, porque você vai se divertir
Além disso, você vai perpetuar o funcionamento daquele bar, restaurante ou qualquer outro lugar favorito seu. Então, consuma as coisas dos estabelecimentos de uma forma diferente. Ah, mas meu cabeleireiro não faz delivery, então ele não pode vir aqui me atender, tanto que isso também não faria muito sentido. Não, a questão é você evitar quando for possível. Obviamente, você vai ao seu cabeleireiro para fazer o serviço dele, porque cabeleireiro tem família, né? Você já ouviu esse ditado? Então ajude um cabeleireiro próximo e vai fazer os serviços dele. Porém, se você puder evitar a não ir para outros lugares, os quais você pode realizar um serviço de forma remota, opte por essa forma. E, falando em suporte, obviamente, uma hortinha vai precisar de substrato, porque ele serve para que as raízes dela se estabeleçam, se fixem e cresçam. E por último, porém não menos importante, vamos misturar os componentes da terra. Mexe. Pera aí. Tem um negócio aqui, o que é? Ah, tá. Depois soca a cebolinha na mistura para finalmente termos a nossa Hortinha finalizada, mãos sujas e torcer pra porra do Covid acabar logo porque eu quero me aglomerar.